Aleluia, você pode dar glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós vamos continuar nosso estudo, e eu fiquei assim, meio chateadinha, porque o que eu fiz de 4h30 até 18h40, eu perdi. Então, algumas atualizações que na hora que a gente vai fazendo a revisão, aí surge alguma coisa, a gente busca o texto bíblico, escreve um pouco mais, e aí foi tudo embora. Foi tudo não, só uma parte, né? Mas nós temos aqui bastante coisa para estudar. E nós falamos, no nosso último culto de crescimento, nós falamos da vida de Ezequias, né? As lições que a vida dele deixou para nós, e foi tanta coisa bacana, tanta coisa boa, e eu quero que você abra no segundo livro dos Reis, capítulo 18, e nós vamos iniciar com os 2 versículos chaves desse livro, falando sobre o rei Ezequias. Capítulo 18 do segundo livro dos Reis. Vamos ler os versículos 5 e 6. Quando achar, diga amém. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém. Essa é a vida de Ezequias. Glória a Deus. Pode abaixar um pouco o meu retorno, por favor? Bem, nós agora vamos começar com o slide de número 153. E nós vamos falar sobre algumas situações que irão acontecer no reino de Judá. E nós colocamos aqui, primeira invasão de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. Lembra? Que eles estavam para invadir, a Síria estava para invadir Judá. E nós colocamos aqui um ponto de interrogação na primeira invasão, na segunda invasão. Por quê? Foram sequências, historicamente, não está dito, a primeira invasão de Senaqueribe, mas foi a invasão que ele fez a Judá, e ele vai primeiro contra cidades fortificadas. Normalmente, quando alguém quer conquistar um país, ele vai direto na capital daquele país, toma a capital do país, onde está centralizado o governo, e aí assumiu o país. Senaqueribe fez diferente, né? E depois, na segunda invasão que ele fez em Judá, ele também adotou uma estratégia diferente, e nós vamos ver sobre isso. Então, a história de Ezequias, a rebelião de Ezequias, o ataque de Senaqueribe, todas essas informações a gente não encontra só na Bíblia. Os livros históricos também trazem essas informações devido à importância dessa história na ocasião. Então, a história que fala sobre o rei Senaqueribe, ali há especificada toda essa história, os detalhes dela. Então, nós temos na Bíblia, e nós temos também nas histórias seculares, vamos dizer assim, na história paralela, na história normal do mundo, vou dizer normal para você entender, né? Porque o que está na Bíblia também é história normal. Inclusive, muitos historiadores, eles buscavam informações na Bíblia para poder fazer a sua história, escrever a sua história. Bem, como nós vimos aqui no nosso slide, o primeiro item, o item A, Senaqueribe vai subir. Quando fala subir, ele vai se deslocar, ele vai chegar às cidades fortificadas de Judá. Olha o versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria,
contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Foi o que eu falei. Ele não foi direto até Jerusalém para tomar Jerusalém. Ele deu antes uma volta. Ele disse o seguinte, isso eu estou parafraseando, né? Eu vou começar a tomar as cidades em volta, para quando eu chegar em Jerusalém, não haver recursos para socorrer Jerusalém, porque já vou ter tomado todas essas cidades. Mas Ezequias era um homem também de experiência. Ele teve 29 anos de reinado. E teve várias incursões de guerras, conflitos que ele teve que administrar. E ele ficou ligado no que aconteceu com o Reino do Norte. Qual o nome do Reino do Norte? Catuca o teu irmão e fala bem no ouvido dele. Israel. Eita! Reino do Norte é? E do Sul? Judá. Isso mesmo. Ele ficou ligado com o que estava acontecendo no Reino do Norte, que ele tinha sido levado cativo, que tinha acabado devastado. Ele disse o quê? Preciso fortificar o meu reino, porque a tendência é chegar até aqui. Eu preciso proteger o reino de Judá dos ataques assírios. E aí, ele continuou pagando tributo para o rei da Assíria, para que o rei, tipo assim, não desse muita importância para eles, ignorasse, deixasse passar batido. E não esperava que Senaqueribe retaliasse qualquer atitude dele, principalmente aquela que nós comentamos da vez passada, que ele por um tempo achou que estava tudo bem, que ninguém estava prestando atenção nele, e ele parou de pagar o tributo. E aí, quando ele parou de pagar o tributo, Senaqueribe, que estava de boa até então, percebeu que tinha alguma coisa de errado. E mesmo ele tendo pagado tributo antes, Senaqueribe não perdoou e Senaqueribe partiu para a guerra. Só que Senaqueribe era um rei diferente. Ele ia à guerra porque ele era um conquistador, mas naquele momento ele estava muito preocupado em melhorar Nínive. Lembra de Nínive, de Jonas? Nínive era a capital da Síria. E ele queria melhorar a cidade, ele queria embelezar a cidade, ele queria construir novas coisas na cidade para que ela pudesse se tornar a cidade mais bonita daquela região. Então, ao mesmo tempo que ele atacou Judá, ele não foi com tanta força, porque o foco dele era outro. Ele não estava focado naquilo. E aí houve uma redução das invasões frequentes de Senaqueribe para tomar aquilo que ele achava que tinha direito, já que agora Judá era um reino vassalo. Vamos ler agora a carta que foi escrita por Ezequias, rei de Judá, a Senaqueribe, rei da Assíria. Versículos 14 até 16. Vamos ler essa carta. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laquis. Laquis era uma outra cidade, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras e de Ezequias, rei de Judá, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira.
e o deu ao rei da Assíria. Ezequias percebeu que aquela rebelião que ele tinha feito contra Senaqueribe não tinha valido a pena, foi inútil. E aí ele manda uma carta, porque o rei estava em Laquis, essa cidade, foi uma das coisas que eu coloquei nova aqui, deixa eu ver se ainda tem, vai ter ali na frente. A Laquis, que era a cidade onde o rei estava naquele momento, estava dominando naquele momento, ele manda essa carta para o rei, dizendo que ele aceitava. Se você quiser me cobrar alguma coisa, tá bom, eu pago. Tudo o que você quiser. Segundo os historiadores, 300 talentos de prata ia dar $600 mil atuais. Olha o valor de tudo isso. 30 talentos de ouro ia dar $900 mil, se fosse agora. Então, era muito dinheiro, era muita riqueza. E Senaqueribe falou, e Ezequias falou para Senaqueribe, tá bom, o que você cobrar eu vou pagar. Quer dizer, ele deu um cheque em branco. Preencha o cheque que eu vou pagar a você. O rei de Judá já estava reconhecendo a sua derrota, antes mesmo de Senaqueribe entrar em Jerusalém. E por causa desse valor, o rei teve que ir na casa do Senhor, que o templo era um lugar rico, era um lugar que acumulava as riquezas, porque as pessoas queriam dar tudo de melhor para o templo, para a adoração ao Senhor. E eles foram lá e pegaram tudo que tinha de valor dentro do templo. Até o mobiliário do templo, que era feito de ouro, tudo que tinha ouro, prata, eles foram lá e pegaram. Chegaram a um ponto de Senaqueribe tinha colocado ouro nas portas do templo, coberto de ouro, que ele mandou arrancar as portas do templo para dar a Senaqueribe, pagando o cheque em branco que ele havia entregue na mão dele. Toda vez que a gente se submete à servidão, a casa do Senhor sofre, porque o nosso opressor não está só preocupado em nos destruir, ele está preocupado em atacar o Senhor. Então, não dê cheque em branco. E aí não estou falando aquele cheque do banco, não. Estou falando um cheque espiritual. Não dê cheque em branco. Não diga o que acontecer, aconteceu. Não se coloque na posição de vassalo. Eles foram lá, tiraram tudo que tinha de bonito no templo, de valor de dentro do templo. Todos os objetos preciosos e levaram para Senaqueribe. Agora eu vou ler com você alguns trechos do documento histórico que foi escrito sobre a vida de Senaqueribe e também de Zargão, que foi um outro rei. Nós vamos ler agora o slide 154 e depois os subsequentes, por favor. Diz assim: os detalhes dessa passagem, o historiador que escreveu com base na Bíblia, coincidem notavelmente com um dos anais de Senaqueribe que dizem, olha o texto histórico, quanto a Ezequias, o judeu, que não se submeteu a meu jugo, 46 de suas cidades fortes, muradas, bem como as cidades pequenas em suas cercanias, que eram sem número, ao atacá-las e trazendo máquinas de cerco, combatendo e atacando a pé, através de minas, túneis e brechas, eu sitiei e tomei. Está falando daquelas cidades. Eu trouxe 200.150 pessoas, grandes e pequenas, homens e mulheres, cavalos, mulas, jumentos, camelos, gados, carneiros, sem número, e tudo contei como espólio. Ele próprio
como um pássaro engaiolado, está falando de Ezequias. Eu calei em Jerusalém, sua cidade real. Joguei terra contra ele. Todos os que saíram pelos portões de sua cidade, fiz com que retornassem à sua miséria. Todas as cidades que foram saqueadas, eu separei de sua terra e entreguei a Mitinte, rei de Asdod, a Pade, rei de Ecrom, e a Silibel, rei de Gaza. E assim eu diminuí a sua terra. Ele dividiu a terra com outros reis. Eu aumentei o seu imposto anterior e lhe impus que abrisse mão de sua terra, além de me trazer impostos extras, presentes para minha majestade. Quanto a Ezequias, o aterrorizante esplendor da minha majestade submeteu a ele e aos urbes, quer dizer, aos árabes, e aos urbes, suas tropas mercenárias que ele havia trazido para fortalecer Jerusalém, sua cidade real, o abandonaram. Além dos 30 talentos de ouro e dos 800 talentos de prata, havia pedras preciosas, antimônio, joias, grandes pedras sando, poltronas de marfim, cadeiras domésticas de marfim, literalmente de dentes de elefante, ébano, madeira para caixas, todos os tipos de grandes tesouros valiosos, bem como suas filhas, seu harém, seus músicos, homens e mulheres, que ele havia me trazido a Nínive, minha cidade real. Ele enviou seus mensageiros para pagar tributo e aceitar a servidão. Senaqueribe ainda se vangloriou sobre Ezequias, porque Ezequias aceitou a servidão sem lutar. A gente não pode desistir. O inimigo pode ser forte. O inimigo pode parecer estratégico. Mas ninguém tem um Deus como o nosso Deus. Um Deus que guerreia as nossas guerras. Um Deus que garante a nossa vitória. Um Deus que não desiste de seu povo. Pode parecer que está tudo perdido, mas para Deus o que está perdido Ele acha. O que está morto Ele ressuscita. O que se foi Ele traz de volta. Senaqueribe cedeu a primeira vez. Depois que cede a primeira vez, o inimigo vem forçar para ceder a segunda. E aí a gente vai para o outro ponto. A segunda invasão de Senaqueribe. Alguns anos depois. Então, o item A, coloca para mim de novo o anterior. Vamos falar do item A, dos oficiais de Senaqueribe, que vão até Jerusalém, levando a mensagem do rei. E ele não manda qualquer um, não. Ele manda gente importante. Há várias razões agora, irmãos, para a gente acreditar que entre o versículo 16 que nós lemos e o versículo 17, que vai começar essa segunda invasão, houve um lapso de tempo grande, de 10 a 12 anos. Senaqueribe ficou naquele estado que a gente leu, tudo devastado, mas ainda havia mais coisa para roubar de Ezequias. E nós vamos ver agora. E a primeira parte do versículo 17 do capítulo 18. Ele vai dizer assim: contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laquis, com grande exército, ao rei de Ezequias, a Jerusalém. Senaqueribe se moveu primeiramente contra as cidades afastadas de Jerusalém, como havia feito antes. Então ele foi até Laquis. Laquis era uma metrópole um pouco menor, mas
era importante. Ela era mais importante que Jerusalém. Que Jerusalém era importante por causa do local sagrado, do templo que estava ali. Mas essa cidade era uma metrópole, uma grande cidade. E a gente vai ver. Coloca o outro slide, o 157, por favor. A gente vai ver aqui. Jerusalém está aqui, ó, pertinho do Mar Morto, Jerusalém. E Laquis já fica um pouquinho mais para a costa, que é o Mar Mediterrâneo. E Laquis estava aqui perto da costa, distante de Jerusalém. Então, Senaqueribe começou a tomar as cidades costeiras, bloqueando a passagem para o mar e, ao mesmo tempo, tomando conta dessas cidades que poderiam vir em socorro a Jerusalém, onde era a capital. Passa o outro slide, por favor. Esse aqui é um protótipo da cidade de Laquis. Você veja que era uma grande cidade, tinha um palácio ali, e era uma cidade murada, uma cidade fortificada. Naquela época, era uma grande metrópole. Pode deixar no slide 157? Então, Senaqueribe começou a avançar contra Jerusalém, não em linha reta. Ele começou a abrir o leque e a tomar o que estava ao redor de Jerusalém. E marcou uma reunião. Vou enviar os meus oficiais para tratar com você. E mandou só gente importante, tipo o primeiro-ministro, secretário de Estado naquela época. E mandou essas pessoas irem à frente. Ezequias imaginou que fosse ser um tratado de paz. E aí marcou-se uma reunião junto ao aqueduto. Aqueduto é aquele duto que leva água, certo? Vamos ler a segunda parte do versículo 17 e o versículo 18. E subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga aqueduto e campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. Então, eles mandaram pessoas importantes, e também Ezequias mandou pessoas importantes para se encontrar com eles, ali naquele canal, naquele aqueduto. O aqueduto era parte do sistema de fornecimento de água de Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide, o 159. Aqui estava Jerusalém, a casa de Davi, né, onde ficava o palácio do rei. Acima vai estar a parte do templo. E a fonte que eles marcaram o encontro é essa fonte aqui, fonte Gion. Por que isso é importante? Você vai ver lá na frente. E veja que essa fonte está fora da cidade murada, fora dos muros de Jerusalém. E ela trazia água por esse canal e jogava água num reservatório, onde todo o povo da cidade ia buscar água, ia beber a água daqui, tanto desse reservatório, quanto direto da fonte de Sião. E Ezequias marcou aquele encontro, e os soldados de Senaqueribe conheceram a fonte que alimentava a cidade. Fica entregando todos os segredos para o inimigo. Você fica contando todos os seus pontos fracos para todo mundo.
Fica dizendo onde você acha o recurso. Fica contando seus projetos para qualquer um, que vai, inclusive, te sabotar dizendo assim, você pode isso? Você tem condições disso? E aí você dá ao bandido o ouro, entrega o segredo ao ouro. Nessa piscina, você vê que aqui tem o reservatório inferior e tem aqui o reservatório da água de Siloé. Lembra do tanque de Siloé? Todo mundo lembra do tanque de Siloé. Está aqui o tanque de Siloé. Perto de Gion, ficava esse campo do lavandeiro, pode passar o 160? Que era o lugar onde as pessoas que tiravam a lã dos animais iam lavar aquela lã. As roupas que eram feitas, recém-fabricadas com aquela lã, também era levada para lá. E precisava ficar fora dos muros da cidade por causa do cheiro. O cheiro era muito forte. E eles usavam um produto alcalino para ajudar a limpar aquela lã. Então, era importante que essa fonte foi indicada, mostrando também o campo do lavandeiro, porque jamais seria dentro da cidade. E ela ficava próximo à fonte de Gion. Abra a sua Bíblia. Deixa marcado aqui o 2 Reis e abre em 2 Crônicas. Ops. Quando achar, 32, 2 Crônicas 32. Agora, olha para mim antes da gente ler. Deixa naquele, só um instantinho. Ezequias falou assim, caramba, no outro. Agora, no outro, anterior. Agora eles sabem onde está a fonte. Quando eles chegarem para atacar Jerusalém, o que eles vão fazer? Vão conquistar a fonte. E aí a gente fica acampado aqui perto da fonte. Nós vamos ter água. E eles vão ficar sem água. Como é que eles vão sair da cidade para pegar água? Então, olha só, vamos ler versículo de 1 a 4 de 2 Crônicas. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia por meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Mandou tampar, coloca lá, tapar a fonte de Gion. E agora? Como é que se coloca água para dentro da cidade? Como é que a gente vai abastecer Jerusalém? Ele precisava cavar um aqueduto. Aqueduto é por baixo da terra. Aqui era um canal. Era aparente. Então, Ezequias falou assim, vamos tapar e vamos cavar um aqueduto. 2 Crônicas ainda, 32. Vamos ler os versículos 30 e 32. Também, o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion,
e as fez correr por baixo, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda obra. Volta ao 159. Bem, se eu tapei Gion, o canal, muitas fontes por aqui também tapei, então eu vou cavar um túnel, um aqueduto, para trazer a água de Gion até o reservatório, passando por dentro da cidade. Então, ele vem aqui, olha, e ele vai cavar um túnel, um aqueduto, vai conduzir a água de Gion até Siloé, o tanque de Siloé. Aí você diz assim, já viu o túnel, né? O túnel de São Francisco, que é aqui pertinho, o de Charitas agora, que liga a Piratininga, é cavado em pedra, é escavado em pedra. Ele, quando foi escavar aquele túnel, ele estava sobre uma rocha sólida. E eles não tinham dinamite, não tinham aquele caminhão especial que tem um... Como é o nome daquilo na frente? Uma broca, né, que vai escavando. Eles não tinham coisa nenhuma desse tipo, porque eles estavam há 701 anos antes de Cristo. E aí, esse aqueduto vai explicar por que Jerusalém levou tanto tempo para cair. Por causa do segredo das águas. Irmãos, tem que ter segredo, não segredo de pecado, segredo das águas. Tem que saber por onde o rio corre e você proteger isso, ó, dos inimigos. Ezequias, então, começa a construir esse túnel, a perfurar esse túnel. Nós vamos contar qual foi a estratégia técnica que ele usou. No slide 161, a gente vai ver aí. Desliga essas luzes aqui, que algumas imagens não estão só do púlpito. Eu tentei achar as minhas fotos quando eu estive lá, mas eu não encontrei as minhas fotos. Inclusive, eu ia passar um vídeo para vocês que eu estava percorrendo, eu percorri todos esses quilômetros do aqueduto de Ezequias. Foi assim algo maravilhoso, espetacular. Eles começaram a cavar na rocha para chegar até o tanque de Siloé, aquele tanque que Jesus passou lodo nos olhos do cego e disse assim, ó, vai em Siloé se lavar. Esse mesmo tanque, que aí no slide 162 você vai ver. Esse túnel, ele vem caminhando de lá de cima de Gion, e ali, ó, ele desemboca ali, nessas águas que trouxeram lá de Gion, trouxeram nessas águas. O slide seguinte mostra a visão dessas águas. E depois, saindo aqui de Siloé, vai se subir para chegar na cidade de Davi, na casa de Davi. E quando as pessoas vinham caminhando de outras cidades, de outros lugares, para irem adorar o Senhor, havia uma norma, que todo mundo precisava se purificar. Tinha que se limpar para subir ao templo. Então, eles vinham até aqui. Não era esse o tanque, mas não se sabia onde era próximo de Siloé. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, Ezequias, o 163, começou a escavar o túnel. Olha aqui a cidade de Jerusalém. Ele tinha que passar por baixo das casas, sem danificar. Então, está aqui a fonte de Gion, ficava aqui. Aqui nós temos uma primeira piscina de Gion, tá? E aí viria, que era o primeiro reservatório de água. E aí viria por baixo da terra, caminhando, e iria chegar aqui, ó, o 3,
na piscina, no tanque de Siloé, e iria trazer também aqui para o quarto, que era um outro reservatório, aí perto do tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé, ele também foi mencionado em Neemias, capítulo 2, versículo 14, você pode ler na tela, para não atrasar. Diz assim, Neemias 2, 14, e passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Qual era o tanque do rei? Volta no slide. Tcharam, tchau. O tanque de Siloé. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, assim que a gente começou a estudar, versículo 33, diz assim, 1 Reis 1, 33, e o rei lhes disse, tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazeis subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom, lá em cima. Desde muito tempo estava identificado Giom, a fonte, e estava identificado o tanque de Siloé, sendo que a comunicação entre eles era por sobre as águas. Slide 164. Essa pedra, ela está no túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias, eu esqueci de anotar a profundidade, mas tem determinados pontos muito profundos. Assim que a gente vai entrar, no início da escavação, é baixo o túnel. A gente se abaixa naquela porta que eu mostrei para vocês. A gente se abaixa, até pensei que eu ia ter fobia lá dentro. Falei, meu Deus, se fosse tudo baixinho assim, 10 quilômetros andando, sei lá. Eu falei, eu vou voltar, mas não tem como voltar, irmãos. É caminho, lá vai um. Você entrou, tem que ir até o fim. Não tem como voltar atrás. E aí você se abaixa ali, depois de ter descido uma escadaria toda a vida que não acaba nunca. Aí você diz, céus, onde é que eu chego? Aí você entra naquele negocinho, né? E aí você começa a sentir as águas que vêm de Giom. E você vai caminhando e tem hora que você olha para cima e você não vê o final da rocha. Como é que os homens cavaram aquilo? Não vê o final da rocha, você diz, meu Deus, que altitude é essa? Mas eles precisavam fazer a inclinação para a água poder correr, porque não tinha bomba, irmão. Com bomba é fácil. Você bota a bomba puxando e a bomba leva a água para onde você quiser. Mas, naquela época, tinha que ter a inclinação certa para a água correr. E chega uma hora que a profundidade é imensa. E aí você diz assim, eu já desci um monte de coisa lá, uma escada imensa. Agora estou descendo ainda mais, ainda vejo essa altura toda dentro de mim. A quantos metros eu estou? Abaixo do chão, abaixo da cidade. E você caminha muito tempo ali, muito tempo. Foram, acho que uns 15 a 20 minutos de caminhada pelo aqueduto. E você chega aqui no meio, eu chuto aí uns 800 metros antes de chegar no fim. Você encontra essa pedra com inscrições. O que aconteceu? Ezequias, o cara era muito inteligente, irmãos. Ezequias botou uma turma de trabalhadores no solo, no início, na fonte de Giom, e botou uma turma de trabalhadores no tanque de Siloé, no solo. E disse assim, vocês vão conduzir os trabalhadores que estão embaixo da terra. E vão um encontrar com o outro. Como é que eles faziam? Conta a história. Os que estavam em cima batiam na rocha. Pum, pum, pum. Os que estavam cavando seguiam o som. E esses que estavam embaixo do tanque de Siloé sabiam que tinham que subir. E os que estavam em cima, na fonte de Giom,
sabiam que tinham que descer. E eles iam marcando os que estavam em cima, batendo na rocha. E os de baixo ouvindo e escavando a rocha para chegar, se encontrar com outro grupo. Aí, no lugar que eles se encontraram, imagina, conseguimos, quantos anos eles levaram fazendo aquilo? Eles escreveram na pedra, e a inscrição tem a seguinte tradução: eis a escavação. Agora, esta é a história de como se abriu o caminho, enquanto os trabalhadores ainda levantam, porque essa é a primeira linha, a picareta, cada uma em direção a seu vizinho. Enquanto 3 cúbitos ainda restam para cortar, cada um ouviu a voz do outro chamando a seu vizinho, pois faltava um pouco na rocha à direita, e no dia, de abrir o caminho, os escavadores golpeavam, cada um para encontrar o outro, picareta contra picareta. E ali fluiu a água da fonte até o tanque, em um espaço de 1.200 cúbitos, e de 1 cúbito à altura da rocha, acima das cabeças dos escavadores. É o que está escrito na pedra, onde os 2 grupos se encontraram e deixaram registrado como eles conseguiram cavar esse aqueduto. Isso é lindo, né, irmãos? Coloca o slide 166. Essa daí já é uma parte do aqueduto. Está vendo? As paredes foram lapidadas e a água corria, fluía, descendo num ângulo suave. Você não sente aquela descida que força o joelho, principalmente eu que sinto o joelho, num ângulo suave, descendo até chegar no tanque de Siloé, que nós mostramos para vocês. Depois desse tanque de Siloé, o slide 167, se descobriu, agora recente, uma piscina maior ainda. A imagem está meio ruim aí na projeção. O tanque de Siloé fica aqui mais embaixo, sobe aquelas escadas que você viu, e aqui se encontrou a piscina que era usada para o banho de purificação dos viajantes antes deles subirem ao templo. Esse aqueduto de Ezequias é uma das grandes construções dos tempos antigos, porque não se consegue imaginar hoje uma escavação nessa profundidade, com esses detalhes, naquela época. Mas isso era o poder de Deus, era a bênção de Deus, era a sabedoria de Deus dado ao homem, porque ainda não era tempo daquela nação ser subjugada pelos assírios. Mais tarde, aquela nação iria sofrer com os babilônios, mas ainda não era o tempo de Deus. O que nós precisamos pedir, irmãos? Pedir a Deus que, na hora que parece que não vai ter jeito, entregamos o ouro ao bandido, contamos nosso segredo para quem não devia contar, estamos sofrendo ataques de inimigo. Nessa hora, precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, conhecimento até daquilo que você nunca estudou para ter. Porque o Senhor dá esse conhecimento, o Senhor dá essa condição, o Senhor dá essa sabedoria, para que possamos estar firmes, apesar do inimigo estar vindo contra nós. A gente se
proteger, se guardar e ainda estar firme no Senhor. Bem, nosso estudo vai se encerrar por agora, porque outros detalhes eu perdi, então não adianta a gente estar falando aqui. Mas eu queria convidar você a estar estudando a palavra de Deus com dedicação. Todos os detalhes da palavra de Deus têm uma aplicação na nossa vida. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos faça ver a mensagem de Deus para nós. O que o Senhor quer falar conosco? Nessa história toda do reino de Israel, do reino de Judá, da apostasia desses reinos. E eu disse no início desse estudo, há muito tempo, que eu não sei nem quantos dias de estudo a gente tem, mas eu disse desde o início, isso fala dos tempos atuais. Não é uma história passada, que só se aplica ao passado. É uma história que aconteceu no passado, para nos ensinar a viver no tempo de hoje. Porque hoje nós precisamos das estratégias do Senhor para proteger a nossa vida, para proteger a nossa família, para proteger a nossa casa, a nossa igreja. O lugar onde nós estamos. Se você está no lugar que você está, é porque ali é que Deus vai te usar para a proteção dos que estão à sua volta. Às vezes a gente vê uma pessoa que diz, não, eu não era crente, mas Deus me guardou, porque tem alguém que está intercedendo por você, que está cuidando da sua vida. Então, peça ao Senhor essa sabedoria. Feche os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a sua palavra. E nós queremos te pedir, Senhor, estratégias para vencer o momento atual, o momento conturbado, o momento de ataques, o momento de lutas, o momento de dificuldades. Senhor, tantas coisas aconteceram, coisas ruins aos nossos olhos. Recentemente, vivemos tantos problemas um atrás do outro. Senhor, nós queremos pedir, nos dê estratégia para proteger a nossa vida, para proteger a nossa mente, para proteger a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, Senhor. Nos dá essa estratégia, porque se estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito com a nossa vida, e nós queremos nos colocar à sua disposição. Usa-nos, Senhor, como instrumento de bênçãos neste tempo, que a nossa mente possa ser tirada toda a barreira, que possamos, ó Deus, renovar o nosso entendimento da Tua palavra, que possamos discernir o tempo que estamos vivendo, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero pedir, Senhor, em especial, por aqueles irmãos que têm uma obra que estão realizando na igreja, sejam líderes de ministérios, sejam voluntários, sejam pregadores independentes da palavra de Deus, porque pregam aonde vão. Senhor, dá estratégia também a esses irmãos. Sobre eles, ó Deus, há uma expectativa de expansão do reino, de solidificação da Tua casa, de firmar as estacas da casa do Senhor. Oh, Pai, que eles possam saber que eles são os trabalhadores, que estão cavando, Senhor, esse aqueduto, que estão direcionando, Senhor, a água que flui do trono de Deus, para servir de sustento, de suporte, para aqueles que precisam dessa água. Que eles possam ser fontes vivas, Senhor, fontes vivas da Tua palavra e do fluir do Teu Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, agradecemos pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos fortalecido, e aqui, Senhor, estão aqueles que o Senhor está fortalecendo, está dando alimento forte para poder sobreviver nos dias maus que estão por chegar até nós. Nós oramos a Ti e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Diga pro irmão.